Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, estamos aqui com mais informações a você de casa. Como foi o seu final de semana, Áurea? Ah, foi maravilhoso! Dançou bastante no Fortal? Rapaz, eu fui lá prestigiar meu filho Caleb Júnior, fiquei lá no Trio Vendo. Show! O negócio show. lá é complexo. E o nosso netinho, como que está? Você acredita que foi pra praia? Ah. Todo de sunguinha, coisa mais linda da E a vovó. polêmica que deu a foto, aquela foto no meu colo, ele de azul, de paletó azul. Foi mesmo? E todo mundo, quem é? Foi meu filho, estão vendo a cara dele? Não, meu filho. Parece mesmo, Parece mesmo, não parece? Uma lindeza. É lindo demais, é uma beleza. E aí, Rebouça, como é que foi tua semana, Rebouça? Rapaz, o final de semana foi excelente, até porque eu fui convidado no domingo de manhã para ir a uma igreja que eu fiquei 12 anos lá, né? A Igreja Batista Central de Fortaleza, um negócio chamado Memorial, que é importante você relembrar as memórias da sua vida. E eu tive o privilégio de ir com meu filho e a esposa dele, né? Meu filho hoje tem 24 anos, com a esposa dele. Já casou? Sim, casou em 2019. Casou com 20 anos. E eu tive a alegria, né, a felicidade de estar lá com ele, porque estava lá o grande cantor evangélico, Ademar de Campos, que é um antigão, que eu levava esse meu filho, que agora tem 24 anos, quando tinha 2, 3 anos, para a igreja comigo e ouvia aquelas músicas, né? Muito e eu bem. tive o prazer de ir agora com ele, já com a esposa e tudo, ir para a mesma igreja, Recordar, ouvir o mesmo né? pastor, o pastor Armando Bispo, que eu deixo aqui um abraço, e ouvir o Ademar de Campos, que é um ícone, né, da música evangélica. Falar nisso, olha, viu o Vigilão? Vai acontecer Rapaz, quando? o Fala pro Vigilhão povo vai de ser casa. dia 7 de outubro. E vai vir aí Marcos Antônio Negrão Abençoado, Tília Cavalhais, Jonas Vilar. Olha, muita E aonde gente. vai ser esse Vigilão? Olha, Esportivo da Parangaba. Fala Entraram pro 1 povo quilo de de casa lá. alimento não perecível, onde nós vamos arrecadar muitos alimentos e distribuir para muitas comunidades carentes. Vem com a gente 7 de outubro. É isso aí. E hoje nós estamos recebendo aqui duas fisioterapeutas, né? A Raquel, boa noite, Raquel, tudo Raquel bem? Queiroz. Tudo bom? Raquel Queiroz, que vai nos explicar aqui o que significa, as especialidades dela são hidroterapia, traumatologia, neurofuncional, pilates, dermatofuncional, enfim. Vai nos explicar aqui várias coisas aqui, eu estou curioso, tem muita coisa que eu quero saber aqui. Como é que é? Auriculoterapia, liberação miofascial, instrumental e dry, é isso? Eu não entendi nada. Você vai ter que explicar tudinho aqui para nós o que significa. E aqui do meu lado esquerdo estou recebendo a Camila Vasconcelos, também a fisioterapeuta. E a especialidade dela aqui, deixa eu ver aqui da Camila. Aliás, um beijo para minha filha Camila. Estou usando o telefone da minha filha aqui. Aí saiu um aplicativo de desenho aqui. Eu estou ficando doido com esse telefone aqui. Deixa eu ver aqui. A Camila atende a domicílio, né? Faz fisioterapia a domicílio. É formação em pilates também. Dermoestética facial, vai nos explicar também. Curso de ventosaterapia. Aquela ventosa. A ventosa. Curso de microagulhamento. Isso. É isso? Quero saber tudinho. E o velhinho vai precisar disso. Quem? Vem quem? Lembrando que nós tivemos aqui no programa desta semana, que passou uma senhora reclamando de dor, né? Uma senhorinha, né? Acho que vocês se lembram, né, produção? Né? Aliás, que não estava conseguindo nem andar. Não, gente, eu quebrei a costela, não é coisa de velhice, não. Tá bom. Eu que sei. Mas vamos lá. Raquel, começando com a Raquel aqui, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigado por atender nosso convite, viu? E levar essa informação para o público em casa, que é muito importante, né? As pessoas saberem o significado desses tratamentos. Então, eu vou começar lhe perguntando aqui, o que significa auriculoterapia? A auriculoterapia é um tratamento
o que você pode utilizar agulhamento. Pode olhar também lá, viu, Raquel? Agulhamento ou as sementes de girassol. Ou de girassol não, gente, perdão. De mostarda, que é bem pequenininha. Aí Não, você... peraí, volta. Nesse tratamento usa semente de mostarda? É, como aquela bem miudinha. Não, peraí, como é que é feito isso? É a semente, ela fica dentro de um microporozinho bem pequenininho, aí dependendo dos pontos de precisão. Na orelha? Na orelha. Porque a orelha, ela vem com todos os pontos do corpo. Que na auriculoterapia a gente estuda a orelha como se ela fosse um feto de cabeça para baixo. Então, cada ponto da Esse orelha estudo vai... é de origem... Científica. Não, mas eu Mas quero saber de que origem, que povo, é chinês, É da China. Há muitos séculos. japonês, é uma coisa milenar. É, vamos dizer. milenar. É. Então, é cada ponto Quer dizer que a orelha é como se fosse um feto de ponta cabeça. Exatamente. Olha que interessante. Mas essa Auriculoterapia. que é o da aurícula, né? A auriculoterapia. Eu entendi, o Marcelo quis perguntar o seguinte, essa técnica, ela é algo que é de conhecimento milenar, de tradição, que vai passado, ou ela é algo que foi descoberto cientificamente? Foi, também, mas ela vem desde da medicina chinesa mesmo. Então ela vem na medicina chinesa e... Foi por exemplo, confirmado, pronto, né? Na faculdade, Isso, na faculdade, foi ensinado essa auriculoterapia? Não, é porque ele ou é como algo se que fosse um você curso fez? extra. Isso aí eu acho que deve ser como a acupuntura. Uma É como se fosse uma especialização, né? acupuntura. Porque também tem aquele lance do pé, né? Que faz o pé Tem e a tal. reflexologia podal, que se chama. Você faz também? Não, essa eu não faço ainda. Não. E você faz esse negócio na orelha também, Camila? Não, da orelha não. O que você faz com a orelha do cara, Camila? Da orelha nada, né? Da orelha nada. Eu tô vendo que aqui a Camila é especializada em ventosoterapia. Esse Maciel só É a pensa ventosoterapia. Não tá pensando, não. É você que tá pensando. Ventosoterapia. Então, mas eu acho isso aí que agride, não agride? Porque eu tenho algumas pessoas que eu já vi, né, de perto, pós-sessão de Ventosoterapia. ventosoterapia, Isso. fica toda roxa, né? Mas aí tem o grau que Ah. deixa. Porque aí a gente tem um protocolo, entendeu? Para poder usar. Realmente tem, dependendo de como o profissional faz, pode deixar muito roxo, mas a gente não. O intuito não é deixar tão roxo assim. Mas, Certo. Camila, eu acho que nesse segmento desse segmento que vocês ambas fazem, tem muito aventureiro, né? Porque eu soube de um caso aí de uma pessoa que fez essa Ventosa. ventosa e teve sérias complicações de Foi inflamação. mesmo, sério. É, porque o tempo, que deu, não sei, depois até essa pessoa me falou que exagerou no tempo, na puxada, tem tudo isso, né? Pronto, tem a questão da pressão que você faz, no Então, vácuo que você faz. no e vaso? o vácuo. Meu O Deus. vácuo. Não, que e nos você faz. vasos, porque nos pega os vasos vasos. mesmo. Não pega? Pega mais parte da pele, tentando pegar ali mais parte muscular. Porque a intenção dela Mas framou. é liberar a musculatura, tirar pontos de tensão, né? Então, Liberar a a face ventosoterapia muscular. é para músculo que está tenso, contraído, é isso? Isso, a intenção dela é mais liberar a Destravar, o musculatura. pessoal diz, Isso, tirar a tensão da musculatura. E aí, esse vácuo, ele faz também com que a gente melhore a circulação sanguínea, a oxigenação. Só que aí tem que ter esses cuidados em relação ao tempo. A gente não pode deixar nem muito tempo, porque tem um tempo certo para deixar. E o vácuo também não pode ser tão forte que você cause uma lesão no paciente, né? Porque a intenção é melhorar e não piorar a situação. Tem que ter o cuidado realmente. Porque Marcelo, na verdade, a fisioterapeuta, né? É uma faculdade que está no ramo Saúde. digamos assim, entre aspas, da medicina. Né? Porque estuda o corpo, cuida do corpo e tudo, e do jeito que tem, infelizmente, péssimos profissionais, até na área médica, vai ter na área de enfermagem, Arpadores, vai ter né? na área de fisioterapia. Então, cabe a cada pessoa, né, procurar, antes de fazer Olhar o tratamento, currículo. olhar o currículo, pesquisar, porque eu sempre digo, né, as pessoas, ó, vai fazer uma cirurgia plástica, primeira pessoa que você tem que consultar quando decide entre 2, 3 cirurgiões é um advogado. E contratar, pagar uma consulta com um advogado, uma consulta de R$500, vai valer muito mais a pena para você descobrir se aquele profissional responde processo, se já foi condenado, se é responsável com os seus pacientes,
do que depois você ter um dano E saber irreversível, também às vezes. dos êxitos, né, já praticados, Isso, né? também. Não só das coisas ruins, como também as coisas boas que ele já E também fez. não só das boas, porque muitas vezes tem muita indicação, fulano é bom, fulano é bom, fulano é bom. Mas dos erros, às vezes, grosseiros, ninguém fala. E aí pode ser você que vem acontecer. E da mesma forma, né, nós temos aqui 2 profissionais excelentes, que se foram trazidas pela Áurea, porque não são qualquer profissional. Obrigada. São 2, eu sei que você tem uma clínica, é uma pessoa muito responsável no seu trabalho. E se estão aqui é porque são profissionais de gabarito, é tanto que ela mesmo falou logo qual é o problema. Quando você disse o problema, ela disse, tem que ver a pressão, tem que ver, né? E aí serve não é pra... tão simples, né? Não é uma coisa tão Não simples. é a coisa qualquer um chegou e fez. É uma coisa né? muito técnica, né? Aparentemente você pode olhar assim, é só apertar a pistolinha e tá ali, né? Não é. A gente tem que medir a pressão. Por isso que é importante fazer a avaliação do paciente antes de qualquer coisa, entendeu? Porque eu não vou colocar... Anamnese, né? Anamnese, saber o histórico do paciente. Porque, por exemplo, tem contraindicação. Se um paciente que tem problema de circulação, por exemplo, eu não vou estar aplicando a ventosa. Um paciente aí. que tem um câncer, eu não vou estar aplicando Olha aí. ventosa. Pressão E outra alta coisa, também. pressão alta Pressão também. alta também não Camila? pode? Exatamente. Se Olha, tiver pressão alta, Rebouças, pode. o que ele disse, Marcelo. Ou seja, eu ela já não disse, poderia fazer. pessoas nessa com hipertensão, pressão eu não poderia alta fazer, não né? pode fazer ventosa de qualquer forma. Precisa estar controlada. Por quê? E é por isso que a gente verifica. Porque isso pode alterar. A gente mexe no fluxo sanguíneo, entendeu? Isso causa mudança na pressão. Então é importante a gente fazer a avaliação antes. A pressão é hipertenso? Vamos medir a pressão, verifica antes e depois, para a gente ter certeza que o lembrei de uma- paciente entrou bem, fez o trabalho saiu e bem. saiu Olha, bem. é o que você disse, trabalhar com profissionais responsáveis que sabem o que faz é de suma importância, gente. Afinal de contas, você está pondo a mão nas pessoas para tentar resolver algum E problema. de uma forma invasiva, E não o trazer corpo, um né? novo problema, né? Exatamente. Raquel, essa questão da orelha aí. Ele invocou com a orelha. Eu falei É alguma interessante, né? Eu falei alguma Interessante. besteira? Não falei nada. A orelha reflete. É, né? veja Isso, bem. Isso. Então quer dizer que todo o meu corpo humano está aqui na minha orelha. Exatamente. Todo o meu corpo humano. Coração, fígado, rim, Isso. pulmão, tudo aqui na orelha. Tudo. Aí, conforme a gente vai fazendo... Peraí, aí pega o avaliação- sementinho, eu tô querendo entender. Não, calma. A semente é a última coisa que você vai colocar. Tem alguma imagenzinha A pra você gente mostrar? primeiro- Você tem algum filminho pra mostrar como é que Vixe, você Um faz? videozinho. Tô sem... Tem. A produção prepara, né? Um videozinho. Não, a produção não prepara videozinho nenhum, Tem não. sim, na internet, Não. só pega lá. A produção, Coloca. você manda pra produção, a produção coloca. Pronto, a Raquel vai mandar. Raquel, me diz uma coisa. Pelo que eu entendi, a semente é uma opção. Livrei a tua Pode cara ser hoje, feito- viu, pode papai? Pode ser ser feito feita com a agulha. São duas maneiras diferentes. Você vai fazer primeiro a palpação, que aí você vai na orelha, toda a orelha você vai palpar, e aquele local que Não, você palpar sente- como? Pegar? Não, é com um Agulha. instrumentozinho específico. Aí você sente o Se chama problema? palpador. Não, a pessoa vai me dar o feedback. Olha, aqui tá dolorido. Aí eu vou lá e anoto qual é o local. Olha. Aí tudo Rapaz, isso eu quero vou fazer esse negócio anotando, nas orelhas, nas duas. um de cada vez. Como a Aura Pronto. falou em idade, né? É interessante que a pessoa, quanto mais ela deve ser melhor, porque a orelha vai crescendo, né? No teu caso é a cabeça, né, Rebouças, que cresceu. Esse programa é de humor. No caso do Rebouças, cada vez que ele vê, eu olho, não sei se eu tô ruim da vista, mas eu acho que a cabeça sua tá crescendo, Tá Rebouças. grande, tá enorme. Ai, como era grande. Aí, Eu me divido demais voltando aqui pro aqui. assunto sério, Aura. Aí Pronto. Aí você tem um instrumento que você vai palpando os Isso. pontos, o fígado. Ah, mas não dói, fígado não dói, né? O órgão não dói. na orelha vai doer. Se você tiver com algum problema no fígado, sem você nem saber, se tiver, às vezes Não, você nem então, tem sintoma. se eu for lá, você não põe no fígado, não. Pula essa parte. Porque o fígado. Pronto, aí você Ele pode... não tem fígado, viu? Só o Ele é ganchinho. movido por uísque. Não, é só o ganchinho do fígado. Ai. Meu Deus. Pronto. Ah. Aí você vai, a pessoa vai dizer, aqui doeu. Aí eu anoto onde é o local. Aí eu vou lhe dizer quais são os que estão precisando ser tratados. E lá é onde eu vou colocar. Ou E a você agulha. trata como? Como assim? Com agulha? Com a agulha ou a E o semente. que a agulha vai na minha orelha vai resolver o problema do meu fígado? Vai. É como se fosse uma acupuntura? É como se doutora? fosse... Não, é uma acupuntura. Exatamente. Mas assim, aí eu quero entender. É como se fosse porque ela tem a opção de usar a tal da semente, né? É, porque assim, a agulha acupuntura você é com vai agulha. fazer lá na hora, você vai passar um tempo com ela lá e eu tiro lá mesmo no consultório e você vai para casa. E a semente você pode até ficar até 5 dias com ela e você vai estimulando aquele ponto Mas como é que a semente fica grudada aqui? com um microporozinho. É um quadradinho pequenininho de nada. Que Sim, mas legal. isso aí vai resolver o problema da pessoa? Você vai tratar as suas dores,
às vezes a pessoa não tem, assim, por exemplo, se ela tiver pedra no rim, ela não está sabendo que está com pedra no rim, mas só por ela ter sentido lá que tem algum problema lá na orelha, eu estimulo e às vezes ela expele a pedra sem nem estar sentindo sintomas ainda. O meu diretor falou que ele tem um problema, o Herman, de ejaculação de precoce. Tem tratamento para isso? Tem. Uterina, cólica, menstrual. Tem Sempre o cara fala que é os outros, né? Herman, presta atenção. Presta atenção. Tem problema? Não, tô falando sério agora. Pronto. O cara tem problema de ejaculação precoce. Tem problema de que a coisa não tá a muito ânimo. Qualquer disfunção sexual, Qualquer disfunção sexual. a sementinha aponta. Pronto. Então, doutora, literalmente, a nossa orelha, cada região do nosso organismo, ela a gente tá reflete. brincando aqui, mas é muito Exatamente. interessante, né? A gente tá rindo porque o programa também é de humor, sabe? Não é de humor, não, é sério. Eu usei o Herman porque ele perguntou pra mim no ponto aqui, mas assim, quer dizer, ejaculação precoce também dá, o cara tá meio broxão, vai lá, Sim, ele faz um vai usar a tratamento, sementinha, vai conforme- voltar a reagir. Sim. É mesmo. A mulher fica perto da orelha dele com essa menina. A mulher de São Bernardo vai pegar e vai furar. Olha, gente, eu vou dar uma crise de riso aqui nesse Interessante, programa. interessante. E aí, vamos lá. Você deu um exemplo aí interessantíssimo que, assim, é um negócio até de você muito tomar um susto. interessante. O cara tá com problema no rim de pedra. Peraí, olha. Ele não sabe que tem aquela pedra no rim, porque realmente é uma coisa silenciosa, só sabe quando está expelindo. E aí, um reflexo na Auriculoterapia. terapia, você identifica, Isso. faz o tratamento e isso tem um tipo assim, por exemplo, um resultado. É uma reação 10 fisiológica. Sessões, 5 sessões, 10 Vai sessões. depender 15, muito do depende corpo da organismo. pessoa e do organismo. Mas obtém resultado? Tem. Positivo? Tem positivo, sim. Interessante Dores isso. musculares. Tudo. Não, eu acho que para dor pode ser, mas eu acho que para coisas mais. Enfermidades mais complexas. Marciere, é muito interessante, Marciere. Eu me lembro, a minha avó, ela tinha um livro chamado Douyin. Você já ouviu falar em Douyin? Eu já vi. né? Douyin era uma coisa milenar, chinesa, que são pontos de reflexo no corpo todo. E eu me lembro de um. Eu me lembro de um que você vem aqui e aperta e tem um nervo que você sente aqui, que dá até uma dorzinha, aquela dorzinha que é a dorzinha gostosa, né? Aquela dorzinha que, caramba, e passa dor de cabeça. Eu já fiz várias vezes, com dor de cabeça, não tomo remédio, faço aqui, e a dor vai e passa. Que legal. São pontos no corpo que respondem. verdade. Ela tinha um livro, eu não sei cadê esse livro, mas falava de Douyin, tá entendendo? É muito interessante. Eu fui no médico essa semana passada, tô com a famosa epicondilite, que vocês conhecem muito bem, O né? que é isso? Epicondilite é uma dor horrível aqui na parte interna. Pô, rapaz, eu tô com cotovelo. isso, nesse Mas braço só que, aqui. O que foi que o médico Lembrando disse? que no início do programa, produção, por favor, aqui, a câmera pra mim. O início do programa, o velho era eu, entendeu? Não, só pra mas isso lembrar. aqui- mas- Só pra... Não, sim. Peraí. Aí a pessoa chega depois de meia hora. Não, deixa eu ver. 17 minutos. Mas o epicondilite você pode... Eu tive quando eu tinha 20 e poucos anos, agora eu tô tendo de novo. Agora o que eu achei interessante foi que o ortopedista que eu fui, ele me disse, quando ele fez lá... Pra disfarçar os ali, ó, 20 anos teve. Ele disse que a dor é aqui, mas o problema não é aqui. Ele É disse que o aonde? problema é nos dedos e numa parte da musculatura do punho, exatamente. É isso mesmo? Mas só que reflete aqui. Eu fiz ultrassom e não tem problema aqui, o problema é nos dedos e no punho. Aí reflete a dor aqui. E esse tratamento seu na orelha resolve isso? Interessante, né? As dores, sim. Hein, Raquel, as doenças, tipo a LER, né? Que é lesão De esforço Pessoas repetitivo. de repetitivas. esforço repetitivo, né? Isso é muito comum, principalmente no meio dos No uso de bancários. computador, é. A pessoa que digita muito. Hoje em dia todo Como mundo é o tem tratamento no computador. caso da LER, né? Você também tiver algum posicionamento, me diz aí. Você diz como? Na auriculoterapia? A pessoa sofre muito com a LER. A fisioterapia resolve? E Qual como é que a fisioterapia age nessa questão da LER? Sim, a gente pode abordar várias questões, porque a gente vai fazer o quê? Avaliação de como é que ela trabalha, né? Como é se ela passa muito tempo em pé, se ela usa muito das mãos, se ela fica muito tempo curvada numa cadeira, computador. A gente tem que ver também a parte da ergonomia do trabalho, se ela está numa cadeira adequada, se ela tem um apoio na cadeira, né? Se ela tiver com problema no punho. por Mas o exemplo. LER, que é a lesão de esforço repetitivo, Isso. ela não é mais ocasionada por pessoas que ficam digitando muito?
Como é isso? Além Nesse se caso, é até a uma lesão por postura... esforço repetitivo. Vai depender da atividade que ela tem. Não é só digitar, não. Não é só digitar. A postura na cadeira influencia na LES. É Exatamente. mesmo. Ela pode ter uma ciatalgia, que é a parte de neural, que ela E vai influencia na afetar. LER também? É como se fosse Sim. uma alé também. É um decorrente do sistema, trabalho. né? A coisa importantíssima, eu sei disso, por quê? Porque eu passo muitas horas sentado em frente ao computador, fazendo petições. Então, eu tive que aprender, né? Você tem o quê? Você, por exemplo, eu estou sentado aqui, meu joelho está 90 graus. Né? Ótimo. O meu cotovelo está com Deixa eu ver 90 o meu. graus. É o que menos, O meu também tá 90. É o que menos vai afetar as minhas articulações. Na minha mesa, como a mesa é mais alta, eu tive que comprar um equipamento que você bota no piso, no chão, né? E você bota os pés em cima. E ali ele eleva, né? Você regula, eleva para ficar em 90 graus. Até e a cadeira, circulação, né? E a cadeira tem que estar em 90 graus e com o pé de mouse, com aquele negocinho de gel, para você ficar assim, ó. Você não ficar assim. Isso. Porque isso aqui causa alé também. E isso previne, né? Não é isso, doutora? Não é isso? Eu já vi, assim, muitas empresas, uma série compromissadas com o bem-estar do trabalhador, com todos esses equipamentos, para o pessoal que fica A muito... cadeira é importantíssima. Que coisa legal. Cadeira Mas importantíssima. é uma preocupação que deve se ter. Porque se o empregado começa a colocar testado, fica bem pior para a empresa. E A se tela ele tem bem-estar, ele produz mais, né? Outra dica, né? É a questão dos pés, joelho 90 graus, a questão da cadeira, cotovelo 90 graus, e a tela na altura do seu olhar. Você não ficar nem assim, nem assim. Nem assim, na altura do seu olhar. Mas, doutora Camila, fora a ventosoterapia, qual outro tipo de tratamento assim que a doutora mais trabalha dentro da fisioterapia? Pronto, atualmente eu estou mais na parte de traumato-ortopedia e trabalho também na saúde do idoso. A questão da traumato-ortopedia são essas bursites, tendinite, dor na coluna. Ainda bem que você vai cuidar de mim lá, né? Vamos sim. Mas é basicamente isso, né? A parte Tenho dúvida traumato-ortopédica. disso. E o que é cuidar do idoso? No idoso, a gente trabalha a parte de prevenção de quedas, porque com o tempo, com a idade, né, o idoso ele vai perdendo o equilíbrio, É um veneno para idoso. perde a coordenação. E aí a gente trabalha não só na reabilitação, mas na forma de prevenção também. Mas também no idoso, se ele não tiver problema de questão de equilíbrio, né, parte preventiva mesmo, a gente pode ser algo traumato-ortopédico também, né, tem idoso que tem algum problema no joelho, um desgaste na articulação, um problema de coluna. O que você está falando, só um minutinho, o que você está falando é muito importante levar para o público em casa pelo seguinte. A minha bisavó morreu de um tombo. Sério? 102 anos. Caiu um tapetezinho lá, morreu. Tapete é um veneno. Se você tem 12, cara, tira os tapetes. A estatística disto, é importante salientar aqui, que quebra o fêmur, né? A minha vizinha morreu de dor. Meu Deus. Ela não aguentou a dor. Mas você acredita que no dia que eu caí da escada, eu me despedi, eu caí lá, uma dor era tão forte que eu disse, meu Deus, se eu for morrer agora, perdoa meus pecados, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Eu me senti toda quebrada. Eu falei, chama o SAMU, porque eu me sinto toda quebrada. Mas vaso ruim não quebra fácil. Quebra não, quebra nada. Coisa boa. A informação é importante levar em casa pelo seguinte. Engraçado, né? Tudo na vida é questão de consciência. Eu sempre andei de moto. Sempre. A vida inteira. Quando eu fiz 57 anos, eu mesmo falei, eu vou pegar minha moto. Meu anjo da guarda tá te aposentando. Não. Eu comecei a anotar umas coisas que é interessante. Basta, você tem que ter sabedoria na tua vida. Sabedoria na questão comportamental. O que significa isso? O que significa isso? Você tem que buscar se entender. Eu, com 57 anos, aposentei minha moto. Vocês viram minha moto ali na sala, né? Linda, BMW linda. Então, eu tive a consciência de falar, não, vou parar, vou aposentar, já andei o que tinha que andar. As pessoas, pô, mas agora que é legal. E é difícil, viu, Marcelo, a pessoa ter essa confiança. Não, agora que é legal, não é legal. A tua moto é linda, viu, cara? Eu andei muito. Uma BMW linda. Isso não é fácil, por quê? Porque a sensação. O cara que gosta, por exemplo, moto eu não gosto, até porque eu sei que eu sou muito displicente, eu morreria muito rápido numa moto. Mas eu gosto, por exemplo, de 4x4. E aí você gosta daquela coisa, é um prazer, um escape. Mas tem que e aí saber. você tomar consciência de parar, não é todo mundo não. Você tem que saber o momento na tua vida de fazer as coisas. Verdade. Né? E você já começa a verificar, na minha idade, com 60 anos, que os reflexos não são mais o mesmo.
Não é os mesmos Cara, você é tão reflexos. humilde, você fala assim com tanta naturalidade. Não, eu falo com naturalidade. Eu falo assim, eu tenho um geriatra, pô. Aí o cara fala, eu tenho um geriatra, acho engraçado. Tal. Não é engraçado. Eu tô cuidando. É a eu tô lógica da vida, minha, né, gente? Da minha fase da vida, né? Eu tenho Agora, 50 anos, eu não tenho vergonha de dizer. eu sempre falo para meus amigos o seguinte, que eu tenho uma única certeza, que eu vou morrer um dia. Eu não me preocupo com isso. Se o médico chegar hoje para mim e falar, você está com câncer terminal, eu vou viver da mesma forma. Eu não tenho, o meu psicológico não se abala, porque eu tenho a certeza, que um dia eu vou ter que ir embora. É a única certeza que nós temos na vida. Isso é bom. Agora, isso é importante vocês que têm fases, idades, pensar nisso. Pô, ficar em cima de uma moto 1.250 cilindrada com 60 anos de idade, será que isso é adequado? Né? Como o Bolsa diz, tira os tapetes de casa. Verdade. Eu tinha uma paixão também que eu desenvolvi com um tempo, com 30 e poucos anos, que era pedalar. Eu pedalava 3 vezes por semana, 40 quilômetros, 3 vezes por semana. Pedalava bem. E quando foi um dia, eu comecei a sentir dor na coluna, procurei uma amiga que era fisioterapeuta e tudo. Ela disse, cara, a gente tem que entender e ouvir o nosso corpo. Tem coisa que você fez, dá prazer e tudo, agora não dá para fazer mais, não faça mais. Não faça outra coisa, procura outra coisa. Então, vocês dão esse tipo de orientação? Tá aí, só fazer uma colocação. Tá aí, você se lembra do Silvino aqui, que era o gerente do Beach Park? Silvino. Ele estava com 70 anos fazendo kite. Aí ele infartou, fazendo kite. Aí estava com 2 médicos na praia, os médicos ressuscitou. Aí ele foi para o cardiologista falou, seu coração não aguenta mais fazer kite. Olha só. É muito aí esforço. O que aconteceu? 2 meses depois, ele estava na praia fazendo kite. De novo. De novo. Aí o que aconteceu? Morreu. Infartou, morreu. Vixe. Aí, mas pô, o cara atleta. E o pior, eu encontrei ele um dia antes no São Luís, junto com o médico dele. O médico também chegou no São Luís. Eu estava no São Luís. E eu comentei assim, Silvino vai viver 200 anos, que ele o cara era um atleta. Só que o corpo não suportava mais aquela carga, aquela pressão, né? Porque ele tinha, a parte muscular dele era bem preparada, mas o resto não era. Não, era, mas tinha o desgaste da idade. Exatamente, não era. Não suportava para fazer mais carga. Aquilo. Né? E qual assim, o trabalho mais... Não, mas isso ela vai falar agora... No segundo bloco, que agora nós vamos encerrar o primeiro bloco, vocês fiquem ligados aí, ela vai falar um pouco sobre isso. Sobre idade, sobre prestar atenção nisso. A orientação que dá aos quais idosos, são os sinais, você que trata idoso, né? Sim. Quais são os sinais que as pessoas têm que ficar ligadas, começou a dar tontura, Bom, você vai dar os sinais aqui, nós voltamos já com esse assunto que é muito importante, fiquem ligados aí vocês aí de casa. Já voltamos. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos, a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos.
Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Voltando aqui para o segundo bloco. Vamos lá, Camila. Quais os sinais que traz um alerta, né? Quais os sinais que a pessoa fala, pô, peraí. Fala para o público em casa. É em relação à queda de idosos? Não, é queda Em de idosos, relação ao tudo, corpo todo, ao você corpo. trata do ombro, do cotovelo, Porque você tudo, trata de idoso, não trata? A idade. Sim. Então, qual é o primeiro sinal que é o mais frequente para a pessoa começar a procurar um geriatra, uma terapeuta, ortopedista, uma fisioterapia, uma fisioterapeuta, isso que eu É quero o saber. ortopedista, né, que é quem vai encaminhar. Quais o são os ortopedista, sinais? Eu né? quero ouvir Isso. você, depois eu quero ouvir a Raquel. Pronto, tem a questão da perda muscular, porque com a idade é muito visível que o paciente, principalmente se ele não pratica atividade física, né? Ele acaba por perder muita massa muscular e com isso ele perde a força. Aí tem a questão do equilíbrio mesmo, que é muito comum na questão do idoso, ele perder Qual a o idade equilíbrio. começa a perder o equilíbrio? Eu acredito que a partir dos 65 anos, o paciente ele já começa a ter essa questão do equilíbrio, perder um pouco mais. E eu percebo isso muito em pacientes realmente que não praticam atividade física, paciente que tem uma obesidade também acaba procurando mais rápido a fisioterapia, por essas questões de coordenação, reflexo, aí percebe que começa a tropeçar nos locais, aí procura a fisioterapia. A fisioterapia substitui a academia? Não de certa substitui, forma. mas pode ser um complemento. Porque na fisioterapia a gente trabalha com a reabilitação, certo? Na fisioterapia, lá na musculação, ele vai procurar ganhar massa muscular, força. Fortalecer. Fortalecer, exatamente. Na fisioterapia a gente trabalha fortalecimento? Trabalha, mas com o intuito de reabilitar e não de criar massa muscular, diferente da academia. O que é, no caso, reabilitar? Nesse caso aí é o quê? Tá, o nome já diz, né, Aura? Peraí, ela vai Por explicar. exemplo, o paciente está com uma lesão no joelho, né? Um desgaste. E aí ele precisa fortalecer aquele joelho, trabalhar a estabilidade daquele ligamento para ele poder prevenir a dor, conseguir fazer a atividade dele diária, certo? Então eu vou trabalhar o quê? Um equilíbrio, coordenação, vou fortalecer com exercícios de fortalecimento, vou alongar. E aí depois que o paciente ele já está bem, ele está estável, aí eu posso encaminhar ele para alguma atividade, como eu até gosto de fazer, né? Ou ele vai para uma musculação, ou ele vai fazer um pilates. Ele precisa continuar com alguma atividade física, certo? Para poder manter. Ou seja, vamos Marciane, lá. Oi. Só dar aqui uma... Só para pegar o gancho Tá. aqui, Rebouças. Só para me entender melhor, para o público em casa entender melhor. Então, por exemplo, eu sou um cara extremamente sedentário. O meu músculo desceu tudo para a barriga aqui. Eu sou totalmente sedentário. E a partir do momento que eu me senti fraqueza, isso é um sinal já da... É um sinal de alerta, De já. alerta. Isso. Aí eu devo fazer a fisioterapia para restabelecer, de certa forma, essa força, com calma, fazer a fisioterapia para depois começar a fazer a ginástica, é isso? Depende. Como é? Se você está sentindo que está precisando de um pouco mais de força, mas não tem nenhum tipo de lesão, não sinto dor, não tenho nenhum problema de equilíbrio, não percebo nada assim, nenhum sintoma a mais, você pode procurar fazer uma atividade física, uma caminhada, você vai para musculação, fazer uma hidroginástica, alguma coisa assim do tipo. Mas por que eu estou te perguntando Mas aí, isso? se você apresenta mais de um sintoma, eu estou com fraqueza muscular, apresentei também uma perda de equilíbrio, né? Tá algo assim mais estranho, o certo é você procurar um profissional para poder lhe examinar. Seja um médico geriatra e ele encaminhar para fisioterapia, para reabilitação. E aí depois você ir para uma atividade física. Independente de Raquel, independente do médico geriatra, é interessante fazer uma fisioterapia? Sim. Nós somos Porque profissionais de primeiro eu contato também. Você pode ir até um fisioterapeuta, se você estiver fazer sentindo... sessão uma vez, 2 vezes por semana? Pode. Assim, Pode. não precisa especificamente de um encaminhamento do médico. Né? Não. Porque só vai fazer bem, né? Mas, exatamente. Porque, assim, se a pessoa sentir que alguma coisa está afetando no dia a dia dela, na prática das atividades diárias dela, por exemplo, levantar um copo para cima, colocar no armário, ela vê que já tem falta de força, ela já não consegue agachar direitinho, nem aí para ir ao banheiro, às vezes. Ela sente uma dificuldade, já é um alerta. Por quê? Porque você
tem que perceber, às vezes as pessoas não percebem realmente, porque com o tempo ela vai passando, ela não faz uma atividade física, então ela vai enfraquecendo e ela vai perdendo certas atividades dela, vai ficando mais difícil, né? Vai Porque ficando tem muita gente, né, Raquel, que deixa para cuidar quando a coisa já tá mesmo. Exatamente. Quando às vezes você percebe que tá fraco, mas aí você vê assim, eu senti só uma fisgadinha, mas já passou, tomei um remedinho, passou. Só que conforme você vai tomando remédio, vai passando a dor, aquele local, né? Exatamente, aquele local ali vai lesionando cada vez mais. Então, às vezes a pessoa deixa para procurar quando Olha que interessante. o problema já está lá instalado, a lesão já está grande. A fisioterapia ela faz isso, ela previne, ela promove a saúde e também ela reabilita, né? Ela também tem a manutenção da saúde. Esse caso que eu falei, eu aprendi isso você faz 50 anos, você tem que ter alguma vantagem, né? É aprender com a experiência de vida. Eu já fiz muita fisioterapia, inclusive, você sabe, e apesar de já ter feito muita fisioterapia, até quando eu era novo, por algumas questões, você só sabe a real importância quando você passa um problema mais grave. Na minha recuperação da internação da Covid, né? Foram 45 dias de UTI, meu amigo. Também, respiratória também. Mas eu não andava mais. Eu não tinha Vocês fazem fisioterapia respiratória? Eu não andava mais, porque eu entro já nisso aí. Eu não andava mais, por quê? Porque foram 45 dias de UTI, eu perdi 29 quilos em 45 dias. Então você perder 29 quilos em 45 dias, a massa muscular vai embora junto. Eu não conseguia mais andar. Né? E o meu fisioterapeuta, que ia lá todo dia de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, em casa atender, foi de uma suma importância para eu poder voltar a fazer as minhas atividades, como tomar banho sozinho, como poder ir ao banheiro sozinho. Não tem, você não tem como, você não tem equilíbrio, você não tem força, você não tem nada, você vira um dependente. E foi a fisioterapia que conseguiu em pouco tempo. Reabilitou, foi né? um mês. Em um mês a fisioterapia me reabilitou, né, para eu poder voltar até a trabalhar, que não tinha como. Por que eu estou tocando nesse assunto da fisioterapia? Eu tinha um massagista, fisioterapeuta, né, japonês, que ele vinha aqui em casa de segunda e quinta. Eu tinha maca, aí tinha tudo e tal. Era o Tico-Tuco, o nome dele. Não. Aí era muito legal, porque é o seguinte, eu me sentia muito bem depois ele fazia quiropraxia contigo, ele usava umas pomadas de algas. Algas, né? Para fazer a massagem, aquilo ali. Isso. Para fazer a massoterapia, eles usam E eu me lembro que era bem... Não é pomada não, Marcelo, é um creme. Creme de algas. Isso, era bem confortante isso. E é isso que vocês fazem? Não. Isso é um tipo, né? Isso é um tipo, né? Vai depender. Por exemplo, no seu tratamento, no caso, ele fazia massagem, liberações. Isso. Uma hora. Uma hora. Pronto, é isso. Pegava pesado. Vai depender. Por exemplo, se você estivesse sentindo, eu tô com uma dor aqui. Eu não sentia dor em nada. Depois que eu parei de fazer, de vez em quando eu levanto com a dor, o braço, os costas. A doutora Camila falou... No caso, a prevenção que ele fazia, né? Mas a massagem em si, como você fazia, ela vem para diminuir a tensão do corpo. Porque, querendo ou não, a gente fica muito, às vezes anda muito, tá muito tempo em pé. Estresse, né? Estresse. Não, é totalmente relaxante. A doutora Camila falou da ventosa, para liberar a musculatura que está tensa, né? Nesse caso, também a massoterapia feita por um fisioterapeuta, que sabe o que está fazendo, não é pessoa que fez qualquer curso também de massoterapia, não. Por um fisioterapeuta também seria uma alternativa, doutora, para essa questão de liberar a musculatura tensa, essa questão de... Sim, a gente na liberação miofascial, que a gente chama. Liberação? Liberação miofascial. Miofascial. Que aí, miofascial, que justamente vem de musculatura, de fáscia, que é como se fosse a pelezinha que recobre o músculo. E aí a gente libera essa musculatura, a gente tem as manobras manuais, aí a gente usa cremes, usa óleos para poder fazer essa liberação, e aí a gente pode entrar com a ventosa também. Tem outros equipamentos. Eu sei que eu sinto falta. Não, é fantástico. Porque eu me sentia muito melhor. Ele eu só não faço ainda com ele, porque ele se mudou daqui, voltou para São Paulo e tal. Assim, mas era fantástico. Além do trabalho manual, né, que vocês fazem as liberações, também tem os aparelhos, né, infravermelho. Quando é que precisa, nesses casos, usar esses aparelhos? Né? Geralmente é quando a gente utiliza TENS, infravermelho, ultrassom, o laser, o gelo também. E por que tu não trouxe as coisas para fazer na orelha da gente aqui, na hora, Era mesmo. Quando eu estava grávida,
Vai mexer na orelha, né? Uma coisa importante, Marcele, porque a mulher quando engravida, tanto as mulheres como têm seios grandes, têm problemas sérios de coluna pelo peso dos seios, como mulheres que fazem uma gestação de uma barriga muito grande. Eu tive uma barrigada do Josué, o pai do Isaac, que eu fiquei muito mal, surgiu uma dor muito forte aqui, que tirava a minha paz o tempo todo, durante a gravidez, e depois eu fiquei sofrendo muito. Aí como que eu fui curar? Na mão de uma fisioterapeuta. Aí ela usava, eu fazia 2 vezes na semana, e a fisioterapeuta usava o infravermelho, 1 vez na semana. Eu fiz 10 sessões, fiquei curada, nunca mais eu senti essa dor. Com a mão de uma fisioterapeuta. Sabe o que está fazendo, né? Uma pergunta para vocês duas, se vocês souberem desse não é obrigado a saber de tudo, né? Especializar em tudo. A quiropraxia. Vocês fazem, têm conhecimento. E assim, qual o alerta? Porque eu sei que a quiropraxia é algo que não é para fazer em todo mundo e é algo que não é para ser feito por qualquer profissional. Exatamente. É algo extremamente perigoso se for mal feito, né? Que é aquela história, para quem não sabe em casa, de estralar o corpo da pessoa, estralar ossos, a coluna, né? estralar... Vocês têm conhecimento nessa área? No caso, eu não atendo nessa área, a gente tem que fazer uma formação fora a parte para poder fazer. Entendi. Mas lá na clínica tem quiropraxia, e é um homem que faz. Quiroprata, que chama, Isso. né? Tá ótimo. Para você ver... Tem que trazer ele aqui, olha, pra gente... Eu vou trazer o Alexandre. Para você ver a responsabilidade das profissionais, né? Outro por aí, pelo dinheiro, não é eu faço, eu estralo todinho. Porque estralar até eu estralo um, se for necessário, né? Mas de ter a consciência de dizer, não, aí você tem que fazer uma especialização nisso aí. Como é contratar um advogado? Você faz tudo, você faz, não faz. Advogado diz, faz Olha tudo, que coisa procure importante. outro, né? O que a Raquel faz, algumas coisas, ela a doutora não faz. Camila não faz e vice-versa. Tá vendo como é diferente? Porque existe um afunilamento do conhecimento, né? Você pegar o conhecimento e afunilar naquele tema. Não, e vira um especialista. São né? vários tentáculos dentro da terapia que cada uma opina por aquilo que acha que vai se adequar melhor, né? Isso. Eu acho que todas as profissões têm isso, como a advocacia, né? Que advoga numa área, outra. A psicologia, por exemplo, uma pessoa fala, você faz análise na linhagem de Freud, psicanalista? Não. Minha abordagem não é Freud e não é focado especificamente na infância ou na vida intrauterina, que é a forma que os psicoterapeutas baseados na teoria de Freud fazem. Que é o certo. Não é o meu caso. Que é o certo você procurar um especialista. Como existem colegas advogados extremamente responsáveis, como tem o irresponsável, tem o responsável também. Muitas vezes procura um colega advogado com um problema criminal e quando chega naquele colega, aí ele diz, não, cara, aí você tem que ir no criminalista. Aí pega e me indica, vai lá no Rebouças. Eu sempre então, falei, você tem que ir no especialista. produção, aqui, pra mim. Eu sempre falei aqui no programa, vocês podem olhar o programa, é o seguinte. Para tudo tem que ter uma especialidade. Se você vai procurar um advogado, e aquele advogado dá na porta do escritório lá, inventário, crime, família, previdenciário, consumidor, tributário, fazemos coxinha, pastel, frango assado. Meu amigo, entregamos em domicílio. Sai fora, corre. Certeza. Tem que ter a especialização. O médico, clínico geral. O clínico geral faz o quê? Não vamos confundir, não, porque um dia eu fui questionado por isso. Mas e o clínico geral? O clínico geral, ele analisa você num todo, fala o teu problema. O médico, encaminha. O médico responsável fala o quê? O teu problema é de coluna, não é comigo, só constatei. Procura um ortopedista. Então, a advocacia, como todas as outras profissões, é a mesma coisa, como a fisioterapeuta. É a mesma coisa, vocês devem procurar. Não vai nesse negócio de pegar... Do preço e nem de qualquer um, né? Não é nem o preço, porque às vezes não é nem isso. A pessoa no preço também, Marcelo. Procura uma especialização na área, porque senão vocês ficam à deriva. E depois eu sempre digo, principalmente na questão do advogado, né? O advogado faz, o cliente é condenado, o advogado olha para ele e fala, fazer o quê, né? Não tem culpa. E você, um péssimo profissional de fisioterapia, você pode ficar aleijado. Aleijado, Verdade. Todo. Né? Você, por exemplo... Chassi empenado. Você tem, por exemplo, no meu caso, que eu dei o exemplo, né? Em 15 dias já comecei a ter... Eu consegui subir a escada da minha casa
com menos de 10 dias. Olha aí. Eu não conseguia andar 5 metros. Eu me lembro que você falou que não subia esse cara. Não Foi pro subia, quarto, eu dormia na sala. dormi no quarto de baixo. É. Dormi no quarto de baixo, a minha esposa me dando banho, me levando no banheiro, com 10 dias, né? E infelizmente, né, eu tenho que falar, né? O meu fisioterapeuta faleceu agora, 35 anos de idade, doutor Felipe. Uma perda, né? Uma perda, infelizmente. Eu quero fazer uma pergunta Mas ele me ajudou muito. E a fisioterapia, né? O conhecimento do fisioterapeuta foi o que fez isso. O que vocês têm a dizer sobre aquela doença que dizem, né, muito conhecida, água no joelho? Se der no sertão, o pessoal que fura o joelho do carro para tomar. Do campo de vocês? Como é que é? Tá dentro da traumatologia, né? No caso, às vezes a água no joelho é como se fosse a inflamação do joelho. Isso. Aquela água ali vai ser o líquido que extravasou de dentro da articulação. Mas é água, literalmente? É como se fosse água mesmo. Ah. Mas Mas aí somos 70% é uma água, Quando eu né? falo água, no sentido... A água se como se concentra fosse ali, uma né? água. Exatamente. É um líquido, é como se fosse o líquido intersticial, que fica entre os tecidos. Então, ele precisa ser drenado, a pessoa precisa movimentar aquele local, a gente precisa tratar lá, para poder aquele quadro dela se O que reverter. causa isso? É porque é o Geralmente seguinte, a hora que você está entrando, por exemplo, eu vou até convidá-lo para mas vir aqui. deixa ela Doutor Charles responder. Samuel, dos maiores Deixa ela especialistas em responder. joelho, aqui Deixa do estado do ela Ceará, responder. traumatologista. O né? que causa e como faz para vocês trazer o bem-estar, uma melhora ou a cura nisso? Geralmente causa, é isso é problema importante. de artrite, artrose, o desgaste mesmo da articulação. Ah, Geralmente é isso. Quando atrita muito, inflama, aí vai causar aquela famosa e água como é no que joelho. faz? Cura? A cura para isso? Tem um tratamento, primeiramente a gente vai diminuir a inflamação, aí a gente vai ver, dependendo do quadro, do desgaste, a gente vai passar exercícios específicos, né, para a pessoa começar a movimentar aquela região e dar aquela melhora. Também diminuir a dor dela e com os exercícios, conforme ela vai fazendo os exercícios, ela fortalece a musculatura e ela vai diminuir bastante a dor dela. E extingue o problema? Geralmente, sim. Eu acho que para tudo tem solução. A resposta do corpo de cada um, né? Vai depender muito. Geralmente é padrão, né? É relativo, A resposta do corpo do ser humano Agora- geralmente é padrão, agora- mas varia a quantidade de sessões, Camila, né? E tudo. tô curioso para saber uma coisa aqui. Você disse que trata de idosos, a sua especialidade. Qual idade que começa esses tratamentos, geralmente? Porque as pessoas só procuram quando precisa, né? Qual a idade média? Bom, dos pacientes, eu vou pegar pela minha experiência profissional. Geralmente em torno de 70 anos, 70 a 80 anos. E geralmente é realmente quando tem algum sinal de alerta. Quando já vem de um médico, quando já está assim no estado já mais avançado de algum problema que o paciente tenha. Entendi. Aí é o que eles. Aí nesse momento que eles vão procurar o tratamento. Que aí procura. Por que eu fiz essa pergunta? Porque se você começar, Rebouça, se tratar mais cedo, você vai prolongar Claro. o preventivo. Prevenção, essa né? estrada. realmente. Apesar que eu falo que eu não sou adepto. Viu? Eu não sou muito aquele cara de ficar na academia, puxando ferro. Eu tenho visto alguns. Olha, você já tem um paciente aí, ó. Ele vai estar na clínica uma vez na Eu semana. não, você também, né? Aliás, você é dona da clínica. Eu tenho ouvido falar bastante de médicos, de alguns, que há uma questão para a saúde, né, caminhando para a terceira idade, é a questão da saúde das pernas, né, dos membros inferiores, né? Você Sim. ter essa, né, é isso? Sim. Tem a ver, né? De você poder Como é que é isso? conseguir ficar em pé só, né? De você poder ter que fortalecer isso, não é isso? É a questão que eu estava falando dos exercícios, né? Porque a gente precisa ter as pernas fortes realmente para poder caminhar, para você se abaixar, é algo funcional seu. Vocês Você atendem usa as pernas para crianças? tudo. Porque tem a ver, Não, Áurea, Calma, a questão da... Vamos fazer assim, uma o pergunta tema, né? por vez, Tá. senão você entra em cima da pergunta do outro, aí... Porque eu vi- Áurea, Porque eu vi Beleza? que tem a ver a pessoa estar com os membros inferiores, as pernas, bem para ter uma longevidade. Parece ter uma ligação entre a longevidade, né? Isso, tem um estudo sobre isso. E as Existe. pernas estarem fortalecidas, estarem bem, né? Existe os estudos agora relacionando a parte de atrofia muscular dos membros inferiores, ela também pode ter relação com a demência. Olha que aí. legal. como é? Peraí, explica aí. Os estudos recentes que saíram faz pouco tempo, sobre a parte da musculatura dos membros inferiores, principalmente pessoas idosas, né? Ela tem relação com a demência também.
Se a Pernas pessoa mais tiver fracas, pernas mais fracas, pessoa com sangue mais fraco. porcentagem de demência. Exatamente, tem mais probabilidade. Que coisa interessante, né? Demência, você está falando é Alzheimer? Tem vários O tipos Alzheimer de é demência. um tipo de É um demência. tipo de demência. Mas aí vai Quais são os depender, outros pode tipos? ser. Paralisia progressiva. Só- Exatamente. Quais outros tipos de demência? Fora o Alzheimer, pode estar dentro do Parkinson, várias coisas. Dependendo. Essa parte eu não Você sou terapeuta, muito. né? Na esclerose também. A esclerose múltipla, a paralisia progressiva, o Alzheimer, o Parkinson, É, são exemplos de Todas as patologias que afetam Sistema alguma nervoso, região né? do sistema Da parte nervoso, cognitiva também, exatamente, né? acaba afetando a parte cognitiva, motora, e aí o paciente apresenta esses sintomas. É interessante. E esse atendimento que a doutora Camila falou aqui dos bastidores, né? Não foi nem a Vil, que ela disse que faz atendimentos em residência, né? Que não usa mais exercícios do que equipamentos, não é isso? Então você sabe a postura certa, o exercício correto para cada. E isso seria uma prevenção, seria isso, doutora, também? Seria uma prevenção e a forma de reabilitar o paciente. Eu gosto bastante de usar a parte de exercícios, porque eu vejo no meu paciente uma melhora maior com a atividade física, um estímulo maior, seja para o que for que ele tenha, do que se eu usar alguma outra técnica, por exemplo, entendeu? Porque tem técnica que a gente usa mais como complemento do que como tratamento em si, certo? O tratamento realmente é mais à base de exercícios. Sabe qual era o equipamento que o meu fisioterapeuta levava para fazer eu voltar a andar normal, tem aquele tudo, uma bola. Lá tem bola também. Né? Que você coloca no meio das pernas para ficar levantando, né? E tudo aí vai dizendo quais são os exercícios que vai fazendo, né? Até na saúde da mulher vocês usam, né? Gestantes. Na parte do Pilates. Preparar o momento do parto. São coisas que parecem simples, mas faz uma diferença muito grande na vida do paciente. Isso eu muito posso grande. dizer com certeza. Muda a sua vida. É muito interessante, né? E são assuntos que realmente são relevantes. Porque eu, particularmente, não sabia. Por exemplo, essa história da orelha aqui, eu fiquei impressionado, não sabia. Eu sabia que existia acupuntura, mas não esse tratamento com semente de mostarda. 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 É até meio folclórica a coisa, né? Não? Bem tem gente que assim não acredita muito, né, no tratamento. Mas Até já no tem muitos resultado. relatos, tem vários relatos. É como a doutora disse, é como parece simples. artigos. Como eu falei, de uma bola. Eu contratei o cara pagando a ficar atrás de uma Vai bola. levar uma bola, Foi o que fez o resultado, meu amigo. O cara poder... Você não sabe qual foi a minha emoção quando eu pude subir as escadas a primeira vez. Que coisa boa, né? Eu chorei, porque você não conseguia andar. E eu subi a escada. Realmente. Tá entendendo? E com a bola a gente faz muita coisa Que mesmo. coisa legal. Interessante demais. Também há fisioterapeutas que trabalham com criança, porque houve um boom, né, de casos sobre a zika com as crianças, que é a encefalia, né? Hidrocefalia? Hidrocefalia. Então, tem muitas fisioterapeutas, né, inclusive a Mariana, né, deve estar me escutando, um abraço para ela, trabalha justamente, que não é o nicho de vocês, trabalha com essa questão das crianças que têm hidrocefalia. Excelente, eu tenho uma pergunta para vocês, se vocês tiverem como falar disso. TheraSuites é o nome? TheraSuites? TheraSuite. Por que eu conheço? Porque os planos de saúde não querem pagar esse tratamento, é um tratamento revolucionário. A hidrocefalia também é para uma pessoas guerra que para são pagar. paralíticas. Eu vi menino que tem hidrocefalia em alto grau, que ele não conseguia sustentar o corpo sentado. Era assim todo o tempo. Ó. E hoje o menino fica sentadinho assim na cadeira. Ó. E gente paralítica, que não tinha postura, que não tinha... Mas apesar de não voltou a andar, mas consegue ter postura, consegue... E os planos não querem dar. E aí eu fui procurado por algumas pessoas para entrar com processo contra o plano de saúde. Graças a Deus conseguimos lá no escritório. Né? Inclusive em medida de tutela de urgência. Estão fazendo aí e me mandam mensagem, né? As mães, as próprias pessoas. Doutor, muito obrigado, mudou esse TheraSuite, né? Como é que é isso aí? É a utilização, tipo assim, elásticos, você vê né? Elásticos, a criança fica suspensa, aí o físio vai, ajeita, tem as órtesezinhas que eles colocam na perna. E, assim, eu não sei muito sobre isso, porque é bem específico também. É bem específico da parte de pediatria. Ele tem uma roupa, Marciari, específica, que você coloca ali no paciente, né? Todo emborrachado, é um equipamento, não é barato. E realmente. os elásticos vão suspendendo as perninhas. Amarra elástico e os dele todo. É todo um É sistema. muito interessante. É fantástico. O Alan Musk já desenvolveu um chip para implantar. Deixa eu te falar. Só um minutinho, posso concluir? Pode. Obrigado pela parte que me toca.
no momento de fala. Ele tá tão calminho, né? Vai Tá casar, demais. tá Hoje todo calminho, né? É porque- a mulher Mas se mansana, vocês, rapaz. vocês preferirem, eu posso voltar a estar. Segunda-feira é o casamento Anterior. dele. Segunda não, é Oh, sábado. sábado. Segunda é a lua de mel. Não, a lua de mel já faz tempo. Faz, Tá é? Mas vai devagar, ó o coração. Ai, meu Deus. Tem algum exercício para paciência? Eu tô precisando fazer isso aí. Tem. Você vai começar sábado, é casamento o nome perguntei. desse exercício. Perdi até a linha de raciocínio. Qual que era que eu estava Elon Musk vai botar um chip. O Elon Musk, que desenvolveu já um chip para fazer voltar paraplégico a andar. Tá tentando desenvolver. Não tá né? não, já desenvolveu. Não, mas não funciona ainda, ele está Não, em já desenvolvimento. está, já está testado, né? A evolução, evoluiu muito. Aquele cara é maluco, né? O cara fez um foguete voltar de ré e aterrissar um negócio daquele, uma salsicha. Não, ele voltar está de ré. tentando isso aí. Do E, se um não, dia mas ele tá mais conseguir, avançado. Então, vai ser fantástico. quer dizer, eu acho tudo que aparece para melhorar, né? A condição de vida da pessoa é muito Nós interessante. temos o exoesqueleto, né? Foi usado, inclusive, tem uma... Ou é deputada federal ou é senadora, que é paraplégica, e foi testado nela lá dentro do Congresso. Colocaram nela o exo. Imagina uma pessoa que não Sem consegue movimento mais nenhum. ficar em pé. Não, ela tem movimento do braço. Não vou no tetraplégico, nem no tetraplégico, vou no paraplégico mesmo. Ela consegue mover o braço, mover o pescoço, mas da cintura para baixo ela não consegue. Você sabe que ela não conseguir ficar em pé, ver mais as pessoas da mesma altura que você via antes, olhar para as coisas, caminhar. Aí colocaram o exoesqueleto nela, nessa congressista, tem no YouTube isso aí. E de repente ela saiu andando, cara. Tá entendendo? Saiu andando em pé, olhando as pessoas da altura. Mas Fantástico. nosso programa E a hoje... fisioterapia faz isso, em alguns casos. Nosso programa hoje encerra por aqui. Deixa eu falar. Olha, 15 segundos. Tá certo. Suas considerações. Bacana. Pronto, você conferiu aí essas fisioterapeutas maravilhosas e todas estão lá na Clínica Áurea Cedrais. Só você acessar @Áurea Cedrais, lá no meu Instagram, tem a bio da clínica e você confere tudo lá. Rebouças. Até eu vou dessa vez na Áurea Cedrais, viu, exatamente? Carlos Rebouças, @advogado cristão no Instagram, Carlos Rebouças ADV no YouTube e no TikTok, no Kawaii, onde você procurar aí você vai me achar. É o Deus te menino abençoe. da internet. E ele faz vídeo Camila, TikTok. muito obrigado por vir aqui Eu no que agradeço. nosso programa. Foi muito esclarecedor o seu comentário, tanto seu quanto da Raquel. Suas considerações do público aí de casa? Bom, eu agradeço o convite. E aí vocês podem me procurar lá na Clínica Áurea Cedrais. E também vou deixar o meu Instagram, tá? @CamilaGomes_Físio. Raquel? Pronto. O prazer foi meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu também estarei lá na Clínica Áurea Cedrais, Atendendo o pessoal lá. atendendo o pessoal. E, lá. Instagram? e lembrando, pode falar seu Instagram. Meu Instagram é Raquel_QueirozRS.Físio. Aliás, Raquel Queiroz, né? A nossa, É um nome forte, viu? A nossa patriarca do grupo Queiroz, né? Lembra muito? Matriarca Raquel Queiroz. Matriarca Tudo do bem. grupo Queiroz. Bom, lembrando vocês aí de casa que terças e sextas às 20h30, às 8h30 da noite. E domingo, o reprise agora é às 18 horas, aqui pela nossa TV Metrópole. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia,
nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde.